Vamos para uma aula sobre a Revolução Francesa? Muito bem. Para a gente entender a Revolução, primeiro a gente tem que entender as causas. Por que acontece a Revolução Francesa? Quais são os antecedentes? Certo? Então vamos pontuar aí as causas. Causas: altos impostos. Nós tínhamos na França uma monarquia absolutista, um rei, né, com muito poder. Nós tínhamos uma França com uma crise econômica muito forte. Por que crise econômica? Por causa da Guerra dos 7 Anos, que a França tinha lutado contra a Inglaterra. E também nós vamos ter uma guerra contra a própria Inglaterra por causa das 13 colônias. A França vai ajudar as 13 colônias no processo de independência. Então ela vai ter aí uma crise econômica muito forte. Tá bom? Então vamos lá, ó. Causas: altos impostos, monarquia absolutista, uma fome muito grande, crise econômica por causa das guerras e também por causa das ideias iluministas. Não se esqueça disso, ideias iluministas. E é daí que vem o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza, gente? Não esquece isso. Lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Tranquilo? E essas ideias vêm do iluminismo. Isso são as causas da Revolução. Beleza? Então, olha só, nós temos uma monarquia absolutista. A Inglaterra, no século XVII, já tinha formado uma monarquia parlamentar. Então, os ideais iluministas vão ter um território, vão ter um lugar mais propício para poder aflorar, né, na França, porque já que eu vou lutar contra o absolutismo, então eu preciso de ideias liberais. Beleza? Então essas ideias vêm do iluminismo. Tranquilo, gente? Depois disso a gente pode colocar aí, além das causas, a gente tem que ver a pirâmide social. Como estava a França nessa fase? Isso também a gente pode destacar como uma causa. Por quê? No topo eu tenho o clero, igreja. Depois eu tenho os nobres, né, os reis, os nobres. E depois, no terceiro estado, eu tenho toda a burguesia e mais os camponeses, os mais pobres. Somando isso daí, gente, dá 97% do terceiro estado, né, das pessoas estavam ali no terceiro estado. Primeiro vem o clero, depois os nobres e depois a burguesia. E quando a gente fala de revolução, a gente está falando que a burguesia vai chegar ao poder. Tranquilo, gente? E essa revolução, ela acontece em 3 fases, beleza? Não se esqueça, 3 fases. Primeira fase, nós vamos ter a Assembleia Geral dos Estados. Dentro dessa Assembleia, gente, o que acontece nesse momento? Estava acontecendo algumas crises, rumores de revoltas dentro da França, e aí o rei Luís XVI convocou essa Assembleia, que já tinha mais de 100 anos que não era convocada. Certo? E aí quando ele convoca essa assembleia, eles vão fazer uma votação para decidir sobre impostos, sobre a crise que estava acontecendo. Só que o terceiro estado, ele participou, só que ele não foi ouvido. Daí o que vai acontecer? Essa assembleia vai ser dissolvida, só que o terceiro estado, os representantes do terceiro estado, eles não vão aceitar. E aí vai ser um momento em que eles se reúnem para formar uma constituição. Eles vão pressionar o primeiro e o segundo estado para diminuir os impostos e para dar mais voz ao povo. Então eles formam o que nós chamamos de Assembleia Constituinte. Dentro dessa Assembleia Constituinte, eles vão fazer a primeira constituição ali desse período monárquico, porque o rei governava mais ou menos da forma como ele queria, não é isso? Então, quando eles formam essa assembleia, eles vão instituir uma monarquia constitucional. Beleza, gente? Monarquia constitucional vai limitar o poder do rei. O poder do rei vai ser dividido, vai ser criado o poder judiciário, vai ser criado o poder legislativo e executivo, mas eu ainda tenho o rei. Beleza? Ele é mais figurativo. Só que o rei não aceitou isso. Então, o que ele fez? Ele reuniu forças com alianças com a Áustria, com outros países, para que ele conseguisse se reerguer e tirar o direito do terceiro estado e também dessas inovações, dessa constituição que foi estabelecida. Tranquilo, gente? Daí o rei Luís XVI, ele tenta fugir. Quando ele tenta fugir, eles vão capturar o rei,
não é isso? Vão capturar o rei, e aí depois, mais à frente, em 1792, eles vão guilhotinar o rei Luís XVI. Beleza, gente? Então, a primeira fase é a Assembleia dos Estados Gerais. Tranquilo? Já na segunda fase, quando eles tomam o poder do rei, o rei vai ser preso, depois guilhotinado, o que eles vão fazer? É uma fase que a gente conhece como uma fase da convenção. Essa fase, ela vai de 1792 até 1794, mais ou menos. Tá? Então, essa fase que nós chamamos de República Jacobina. Dentro desse período, a gente vai se destacar pelo menos 2 partidos. 3 partidos. Os jacobinos, girondinos e a planície. Olha só, os jacobinos, eles eram mais radicais. Nós chamamos eles de direita. E é ali que surge essa questão de direita e esquerda. Jacobinos mais revolucionários, certo? Eles eram de esquerda, mais radicais. Os girondinos, eles representavam a alta burguesia. Então, eles eram menos radicais e eram, né, os de direita. A planície era o centrão, né? Eles não tinham nenhum posicionamento. Eles meio que iam para o lado que oferecesse mais, tá? E hoje em dia a gente tem muito disso. Então, direita e esquerda. Nesse período, né, que a gente tem aí da convenção, é o momento em que nós temos aí a formação da República Jacobina, beleza? Os jacobinos vão se destacando mais, e aí eles são mais revolucionários, e aí acontece o que nós chamamos de Convenção Nacional, beleza, gente? Em todo esse período, gente, nós vamos ter aí vários momentos importantes. Dentro desse período, nós vamos ter aí, eles vão formar um comitê de salvação, ou seja, todos aqueles que eram contrários à revolução eram mortos. Mortos como? Na guilhotina. Foi muito utilizada a guilhotina, essa guilhotina aqui foi muito utilizada durante todo esse período da Revolução Francesa, tá? Então, eles fizeram a guilhotina, né, utilizaram a guilhotina nesse período para matar, né, de forma mais rápida. E a guilhotina sempre foi mais usada para a morte de pessoas nobres, tá? E um dos primeiros a experimentar a guilhotina na França foi o próprio rei e a sua mulher Maria Antonieta, tá bom? E depois até o Robespierre, que é o principal líder, também vai participar. Tranquilo, gente? Então, olha só. Dentro da convenção, eu também quero destacar para vocês os principais líderes. Quem são os líderes? Robespierre, o principal líder. Nós vamos ter o Marat e também nós vamos ter o Danton. Eles formaram, né, um comitê. Eles é que vão dar voz aí a essa República Jacobina. Só que o Robespierre, quando ele foi tomando espaço dentro dessa política, ele foi centralizando o poder nele. Daí as pessoas começaram a achar estranho porque ele parecia o próprio rei, sendo que ele lutava contra os ideais absolutistas. Daí ele foi centralizando o poder até que estava governando como se fosse o próprio rei. E uma das coisas que ele implanta é a censura à imprensa, censura em todos os meios de comunicação. Tá bom? Então, ele no início ele queria fazer algo mais democrático, mais republicano, e acabou implantando uma ditadura. Tá bom? Daí, gente, olha só, depois dessa fase aí que eu destaquei os líderes dentro da convenção, nós vamos ter aí a terceira fase da Revolução, que é a fase do Diretório, de 1795 a 1799. No finalzinho de 1793 começou o período que nós chamamos de período do terror. Todo mundo que é contra a revolução morre, beleza? Contra os que não são revolucionários são mortos na guilhotina. Aí o que vai acontecer? Dentro do diretório de 1795 a 1799, eles vão tirar o Robespierre, eles vão guilhotinar o Robespierre, que era o principal líder da Revolução, e aí o que eles vão fazer? Eles montam um diretório, que seria a alta burguesia, os girondinos, para poder ver o que vai acontecer com a França. Porque uma das coisas que eles fizeram no período do terror, além de matar muitas pessoas, eles queimaram as igrejas, destituíram os padres e colocou a França como um país ateu.
tá? Mas no decorrer dos anos, o Robespierre colocou até uma deusa, chamada a deusa da razão, porque ele achava que as pessoas precisavam de alguém para poder ser adorado. Então ele coloca a deusa da razão, o calendário foi mudado, os dias da semana também. Então ele faz uma reforma, né, dentro aí do calendário francês. Beleza, gente, então fase do diretório, de forma resumida aí, é o momento em que a revolução se esfria. Daí a gente tem, e agora, Robespierre foi guilhotinado, e agora, quem que vai ficar no poder? Vamos restaurar a monarquia? Vamos restaurar os reis? Ou nós vamos agora fazer da França uma república? E aí, de 1795 a 1799, esse é o momento em que a alta burguesia vai discutir o que vai acontecer com a França. Daí foi nomeado 5 diretores da alta burguesia, dos girondinos, para ver o que aconteceria com a França. Aí o que eles fizeram? Viram Napoleão dentro da Revolução Francesa, que era um grande general, e eles veem Napoleão alguém que vai realmente resolver o problema da França. E aí o diretório finaliza com o golpe de 18 de Brumário, que é quando Napoleão assume, né, como cônsul, como um grande líder dentro da França, e depois se torna imperador alguns anos depois, em 1804. Beleza, gente? Então é isso. 3 fases. Nós temos a Assembleia Geral dos Estados, nós temos a Convenção e nós temos o